Olá a todos, vamos a mais um vídeo do canal Corre na Bíblia. Hoje a gente vai continuar o nosso estudo, a nossa exposição de Jonas. E antes de iniciar este estudo, eu gostaria de falar para você que está nos assistindo para se inscrever no nosso canal, para estar acionando o sininho, para receber nossas notificações e estar por dentro de tudo que lançamos aqui. Hoje a gente vai trabalhar Jonas 2, o capítulo inteiro. E eu gostaria só de lembrar, recapitular que parou exatamente naquele momento onde Jonas é lançado ao mar por aqueles marinheiros e então um grande peixe vem e engole ele. Jonas 2, então, ele registra uma oração de Jonas, uma oração feita por Jonas exatamente ali dentro daquele peixe. A palavra de Deus diz: dentro do peixe Jonas orou ao Senhor, seu Deus, e disse: em meu desespero clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro, e ouviste o meu clamor. Jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares. Correntezas formavam um turbilhão ao meu redor. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Eu disse: fui expulso da tua presença, contudo olharei de novo para o teu santo templo. As águas agitadas me envolveram e o abismo me cercou. As águas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Afundei até chegar aos fundamentos dos montes, a terra embaixo, cujas trancas me aprisionaram para sempre. Mas tu trouxeste a minha vida de volta da sepultura, ó Senhor meu Deus. Quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia, mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que eu prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor, e o Senhor deu ordens ao peixe, e ele vomitou Jonas em terra firme. É exatamente nesse capítulo, então, que a gente tem registrado essa oração. O interessante é que até este momento do livro de Jonas, a gente não tem o registro na Bíblia que Jonas orou ao Senhor. Ele ficou com dúvidas em sua missão, mas a gente não tem registrado que ele orou ao Senhor sobre a dúvida dele. Pelo contrário, a gente tem que ele, de maneira obstinada, tenta fugir do Senhor. Também temos aqui que naquele momento onde o mar se revoltava sobre o navio, Jonas ele é acordado, mas a gente não tem o registro ali exatamente que Jonas orou naquele momento. Mas aqui a gente tem exatamente Jonas se quebrantando diante de Deus, Jonas orando ao Senhor. A gente vê que nesse momento de maior angústia na vida de Jonas, ele não teve o que fazer a não ser se render diante dos pés do Pai. Deus às vezes nos joga assim no fundo do abismo, em situações difíceis, exatamente para declararmos nossa dependência dele, nos voltarmos em oração para ele, realmente nos rendermos ao Senhor. É interessante exatamente porque a gente vê aqui então que Jonas ora, e a oração de Jonas lembra muito um salmo de livramento, né? Você vê que tem uma estrutura muito parecida com salmos, e isso me faz ver como que os judeus ali piedosos, aqueles que realmente eram próximos do Senhor, por vezes oravam no formato de salmos, e por vezes até mesmo citava salmos, né? A gente tem, por exemplo, um judeu extremamente conhecido, o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele lá na cruz do Calvário, ele fala: Deus meu, por que me abandonaste? Se você ler lá Salmos 22, versículo 1, você vai se surpreender porque está ali a frase. E exatamente aqui a gente vê como que Jonas era uma pessoa que realmente ele conhecia o Senhor, como realmente ele era uma pessoa próxima ao Senhor. E ele demonstra isso até mesmo na maneira de orar, uma oração
exatamente, que lembra muito os salmos de Davi, os salmos de livramento, e é muito interessante isso. A gente vê aqui que o início da oração nos mostra exatamente como que Deus ouve aqueles que verdadeiramente clamam a Ele, aqueles que de coração contrito, reconhecendo seus erros, buscam ao Senhor. Jonas, ele fala aqui que no seu desespero ele clamou ao Senhor e o Senhor o respondeu. Aqui Jonas, ele enfatiza exatamente aquilo que falamos no vídeo anterior. Jonas, ele se via morto no mar, mas Deus ouviu o clamor dele e mandou aquele peixe ali para o salvar. Jonas, ele agradece exatamente por isso, ele demonstra aqui um agradecimento ao Senhor exatamente por ter ouvido e respondido à oração. Por isso Jonas faz questão de enfatizar isso, como que Deus o ouviu e como Deus o socorreu. A gente vê aqui também que Jonas, ele chega a algumas conclusões em relação às consequências de todos os atos que ele havia feito até aquele momento. É interessante exatamente porque no versículo 4, Jonas diz: eu fui expulso da tua presença. Essa palavra expulso, se você pegar lá no hebraico, é a mesma palavra usada exatamente para separação de homem e mulher. Ou seja, ali Jonas estava falando literalmente que ele estava separado por Deus. Jonas, ele reconhece que seus atos pecaminosos, que seu coração longe do Senhor estavam o afastando do Deus santo e justo, do Deus que não tolera esse tipo de coisa. Jonas, então, ele percebe exatamente o seu afastamento do Senhor, causas de seu mal. A outra consequência que Jonas enfatiza aqui é exatamente a consequência da quase morte que ele passou. É interessante que se você pegar ali em Jonas 2, no versículo 2, você tem a palavra hebraica Sheol, né? Essa palavra, ela é traduzida no hebraico ali exatamente como lugar dos mortos. Além dessa palavra, Jonas enfatiza umas coisas importantes. Ele fala sobre ele estar afundando nas profundezas, no abismo. É interessante que, segundo Augusto Nicodemos, naquele período, a gente tem que acreditava-se que o lugar dos mortos era exatamente nos fundos dos mares. A gente tem aqui Jonas enfatizando isso, dele exatamente indo a essa condição de morto. Tem autores, teólogos que até vão defender uma ideia que Jonas literalmente morreu e que de alguma forma ele foi ressuscitado por Deus e depois retornou no ventre do peixe, o que de alguma forma para alguns teólogos se aproximaria da ideia de Cristo, que também morreu e depois de 3 dias ressuscitou. Mas isso não é o que a maioria dos teólogos defende. A maioria fala que ele quase chegou nesse estado a ponto de sentir esse estado de morte, a ponto dele se aproximar dessa condição de tal maneira que ele sabia até mesmo descrever como que foi. A gente tem aqui Jonas, então, no versículo 7, falando que minha vida já se apagava e eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. Nesse momento de grande angústia, neste momento onde Jonas afundava naquele mar, naquele momento onde ele se viu à beira da morte, a gente vê então que Jonas, ele fala exatamente como que Deus ouviu a oração ali do seu santo templo e de como que Deus teve misericórdia dele, mandando aquele peixe para salvá-lo. Aqui então Jonas chega a 3 conclusões. No versículo 8 ele enfatiza a grande misericórdia de Deus, o colocando acima de qualquer Deus, falando exatamente que aqueles que acreditam nesses ídolos
inúteis, desprezam exatamente esse Deus grandioso e a sua grande misericórdia. Jonas também chega à conclusão da sua salvação, de que foi Deus que deu a providência daquele peixe. E ele reconhece isso, prometendo então sacrifícios de ação de graça a Deus, pois a salvação foi de mérito total do Senhor, a salvação de sua vida ali naquele lugar. A frase de Jonas, final da sua oração, ali no versículo 9, no finalzinho, Jonas fala o seguinte: a salvação vem do Senhor. Jonas reconhece que não é ele que decide os salvos. Jonas tinha aquele problema com Nínive, não queria pregar a Nínive, queria que aquele povo continuasse condenado. Mas aqui ele reconhece que é a Deus que pertence a salvação. As pessoas não são salvas por méritos, não são salvas por obras, por pertencer a uma família. Jonas confirma aquilo que no Novo Testamento é muito claro. O mérito da salvação é de Deus e ele salva quem ele quer. Até mesmo pessoas que nunca imaginávamos pode ser alcançada pelo Senhor. Deus salvou os marinheiros pagãos, politeístas, que se voltaram ao Senhor. Deus salvou Jonas, Deus irá salvar Nínive. O livro de Jonas expõe claramente isso. A salvação pertence ao Senhor. Por fim, então, o peixe vomita Jonas, provavelmente ali próximo a Jope. Jonas volta a estaca zero e ele volta exatamente com essa missão novamente de ir a Nínive e pregar a mensagem de Deus para aquele povo. A gente vai ver nos próximos capítulos deste livro exatamente como foi essa pregação, quais os efeitos dessa pregação naquele povo. Será que aquele povo realmente se arrependeu? Como foi esse arrependimento? Como foi o agir de Deus sobre tudo isso? E como que foi também trabalhada a vida de Jonas? Como que Jonas lidou com tudo isso? Portanto, a gente conclui do estudo de hoje que Deus, em sua bondade, leva Jonas a orar novamente. Como eu falei lá no início, Deus às vezes nos afunda no fundo do abismo, nos joga lá embaixo exatamente porque estamos nos afastando da dependência dele. E Deus, em sua graça, então nos coloca numa situação difícil, exatamente para que a gente volte a nossa vida ao Senhor. Exatamente para que a gente se renda novamente a Ele. Deus também, outra conclusão, é que Deus ouve a oração daquele que tem o coração arrependido e realmente reconhece a dependência de Deus. Mesmo que às vezes a resposta da oração não é aquilo que a gente desejava ou da maneira como a gente pediu, saiba que o Senhor sempre ouve a oração daquele que tem o coração quebrantado diante dele. É lógico que às vezes o que a gente pede ou aquilo que a gente deseja não é o melhor para nós. Então, por vezes, Deus responde de outra maneira, mas devemos sempre confiar que Deus sabe de todas as coisas e Deus sabe o que é melhor para a minha vida. Já é uma graça enorme saber que Ele escuta a nossa prece. Terceira conclusão é que Deus salva. E Ele salva não por méritos, não por aparência, não por obras, não por laços familiares. O Senhor salva quem Ele quiser, independente de qualquer coisa. É através do Espírito Santo que pessoas são levadas ao arrependimento e realmente se rendem ao Senhor e passam a viver uma nova vida. É essa a marca exatamente da salvação. É esse coração arrependido, essa vida voltada ao Senhor. E é tudo mérito do Senhor, essa obra em nossa vida. Por fim, a gente vê o seguinte: Jesus diz lá em Mateus 12:40,
Pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Assim como Jonas quase morreu e depois de 3 dias retornou à sua missão, pregou a uma cidade inteira e esta se rendeu ao Senhor e foi salva, Cristo morreu, ressuscitou ao terceiro dia e vidas até hoje têm se rendido aos seus pés e sendo salvas por ele. Essa é a mensagem final, a salvação que Cristo nos deu ali na cruz do Calvário, tudo isso através da fé em Cristo Jesus. Jesus Cristo, ele venceu a morte e com ele também podemos vencer a morte e ter uma vida eterna com o Pai. Que Deus abençoe a vida de vocês. Você gostou desse vídeo? Dá um like neste vídeo, se inscreva no canal, acione o sininho para acompanhar nossas notificações, nossos novos vídeos. Um abraço a todos.